Boa noite, live de última hora. Sejam bem-vindos, quem estiver por aí. O objetivo dessa live é começar uma série de lives sobre um assunto que tem sido motivo de estudo já há bastante tempo para mim, para o Eduardo. E aí a gente resolveu fazer uma live bem descontraída, mas com o objetivo de ler algumas passagens para vocês de umas publicações que foram colocadas à disposição do público pela Unesco. E aí eu vou chamar o Eduardo, que a gente vai fazer essa live juntos, e ele vai explicar um pouquinho mais para vocês a respeito sobre o que vai ser essa live. Du, pede para participar, porque aí aparece aqui para mim convidá-lo. Tá bom? Oi. Pronto. Chamado. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Malu, bem-vinda, tá aí. Espero que o assunto seja interessante. Tudo Pois bem, boa noite. Como é que vocês estão? Belezinha? Vocês acham que a gente está longe, mas a gente está um de frente pro outro. Estamos aqui, só que é live, né? Vamos lá. Bom, o que a gente conta para as pessoas? Eu não gosto muito de contar os bastidores. Eu acho legal a gente já começar a fazer e as pessoas vão descobrindo. Mas o que acontece? Exatamente. Nós descobrimos a história geral da África e nós somos curiosos em estudar e conhecer um pouco da África. Por os motivos nossos, e nós temos o hábito dos professores. A gente gosta de passar para frente aquilo que a gente está fazendo. Coisa de passar para os alunos, dar referência, essas coisas todas. E aí, percebemos que se nós lêssemos com as pessoas, faria mais sentido, seria mais divertido, porque mais pessoas participariam do conteúdo. Agora, decidimos ler e leremos. Então vamos lá, né? Tá com eco, né, Malu? Pera aí, Malu, vamos fazer uma brincadeira. E agora? Malu, dá pra gente aí, ó. É porque eu tô ouvindo, né? É! E se eu for para outro cômodo? Pegue seu banquinho. Eu tô saindo e eu já volto. Com licença. Eu fui expulso. E aí eu falei de onde agora? Vamos ler aqui um do lado do outro. Vem cá, vamos fazer já que você falou dos bastidores, já contou dos bastidores para todo mundo, que você tá aqui do lado, vamos fazer junto, melhor, né? Malu, obrigada, querida. Obrigada da dica. Venha, seu Eduardo, não vou poder convidar você para estar. Olha, obrigada, viu, Malu? Alex, nossa, tudo bem, Alex? Quanto tempo! Isa Caruso. Bora lá. Chegue para cá. Vamos dividir o espaço. Pode continuar. Então é isso, a gente descobriu que essa leitura seria interessante. Não, põe aqui nesse lado. Porque, primeiro, ler sozinho é chato. Segundo, o livro é bom e o assunto é interessante, né? A gente vai falar sobre a história geral da África. E a gente aprendeu história a partir de Grécia e Roma. Só que o mundo não começou com Grécia e Roma, né? A história da humanidade não começou com Grécia e Roma. A live tá cheia de efeitos especiais. Então a gente quer começar mais ou menos de onde começou. A gente tem uma curiosidade muito grande, nós temos uma curiosidade bem interessante sobre a história do Médio Oriente e do Norte da África.
Principalmente por questões mitológicas, por questões culturais, os achados do Mar Morto, as questões envolvendo Mesopotâmia, as questões envolvendo a cultura acadiana. A gente tem feito lives com a Roda falando sobre o Egito, que é algo que a gente gosta bastante. Nós tivemos acesso, então é sempre legal e estamos tentando compartilhar. Mas a Unesco fez desenvolver esse trabalho e essa obra, então faz muito mais sentido a gente começar a buscar nossas fontes, né, ou as fontes que estão disponíveis. Não foi sempre assim, não é, esses recursos são recentes, ou seja, meus pais não poderiam estudar isso, ou não com essa facilidade, né? Meus avós têm pensar. E a gente tem questões em comuns, eu e a Dé. Por exemplo, nossos pais são negros. E a gente não conhece as histórias dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos bisavós. É diferente de alguém que vem falar, a gente fala muito da cultura europeia, né? Nossa família tem um sobrenome, uma tradição e tem um brasão da família, tal. A gente não tem muito isso. E não tem nem aonde buscar. Então, a nossa busca começou por aqui. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos começar. Falando. Dei uma ajeitadinha, né? Mas vamos começar. Vai lá. Bom, então vamos lá. A brincadeira é essa. História Geral da África, obra da Unesco, que está aqui junto com a Universidade Federal de São Carlos e o Ministério da Educação do Brasil. Está traduzido em vários idiomas, eu espero que muita gente consiga ler. Nós queremos, hoje, trabalhar o seguinte... Hoje são mais livros, a gente está falando que são 7 livros. Não, é que você não estava. Vai. Não, então chega mais perto. Vai, continua. Tá. Aí você está aparecendo só metade também. Tudo bem. Aqui são 7, acho que já são 8 livros, acho que são mais, pelo que eu vi no site da Unesco. Mas o que a gente quer trabalhar hoje? Nós queremos trabalhar hoje até a introdução geral. Por quê? Porque o assunto da África é bastante longo, tem muitas obras, mas a introdução geral é um assunto interessante para nós sabermos qual foi a linha seguida. E para quem não tem acesso, é super legal entender como é que se constitui uma pesquisa dessa. O legal é que o Eduardo vai colocar o link, vai mandar o link, a gente vai postar depois dessa live. Se vocês quiserem pesquisar, continuar a leitura com a gente, vocês são bem-vindos. Então a gente vai começar a leitura e depois a gente vai colocar várias informações adicionais lá no link, tá bom? Começa aí, Du. Sim, nasci para ler. Apresentação. Outra exigência imperativa é a de que a história e a cultura da África devem pelo menos ser vistas de dentro, não sendo medidas por réguas de valores estranhos. Mas essas conexões têm de ser analisadas nos termos de trocas mútuas, influências multilaterais em que algo seja ouvido da contribuição africana para o desenvolvimento da espécie humana. J. Kizerbo, História Geral da África, volume 1, e página 52. Não dá pra gente ficar também falando dessas referenciazinhas, senão a gente vai ficar aqui. Tá bom. O pessoal vai falar assim, e aí? Vão ler ou não vão, né? Tá bom. Eu vou continuar. A representação da Unesco no Brasil e o Ministério da Educação tem a satisfação de disponibilizar em português a coleção da História Geral da África. Em seus 8 volumes, que cobrem desde a pré-história do continente africano até sua história recente. A coleção apresenta um amplo panorama das civilizações africanas. Com sua publicação em língua portuguesa, cumpre-se o objetivo inicial da obra de colaborar para uma nova leitura e melhor compreensão das sociedades e culturas africanas, e demonstrar a importância das contribuições da África para a história do mundo. Cumpre-se também o intuito de contribuir para uma disseminação de forma ampla e para uma visão equilibrada e objetiva do importante e valioso papel da África para a humanidade, assim como para o estreitamento dos laços históricos existentes entre Brasil e África.
O acesso aos registros sobre a história e cultura africanas contidos nessa coleção se reveste de significativa importância. Apesar de passados mais de 26 anos após o lançamento de seu primeiro volume, ainda hoje sua relevância e singularidade são mundialmente reconhecidas, especialmente por ser uma história escrita ao longo de 30 anos por mais de 350 especialistas, sob a coordenação de um comitê científico internacional constituído por 39 intelectuais, dos quais 2/3 africanos. Faz um comentário. Primeiro que ter uma publicação ou uma produção científica, histórico-científica, multilateral, ou seja, não feita apenas por uma nação, é uma obra grandiosa. E ler as influências africanas nos demais continentes e receber os relatos dos demais continentes para complementar a história da África, ou seja, como ela influenciou o desenvolvimento humano a partir das suas relações, é algo que talvez não haja em nenhuma nação. A gente talvez veja isso no Império Inglês, mas porque os ingleses contam essas histórias, né? Não porque as nações falam, olha que legal. Ele é tão técnico, né? Como foi Você bom. viu? É um complemento. A parte que eu sou mais escrachada, ele é tudo técnico. Quer que eu leia a partir daqui? Pode ler um pouquinho também. Então vamos lá. A imensa riqueza cultural, simbólica e tecnológica subtraída da África para o continente americano criou condições para o desenvolvimento de sociedades onde elementos europeus, africanos, das populações originárias e posteriormente de outras regiões do mundo se combinassem de formas distintas e complexas. Apenas recentemente tem-se considerado o papel civilizatório que os negros vindos da África desempenharam na formação da sociedade brasileira. Essa compreensão, no entanto, ainda está restrita aos altos estudos acadêmicos e são poucas as fontes de acesso público para avaliar esse complexo processo, considerando inclusive o ponto de vista do continente africano. A publicação da coleção da História Geral da África, em português, é também resultado do compromisso de ambas as instituições em combater todas as formas de desigualdades, conforme estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Especialmente no sentido de contribuir para a prevenção e eliminação de todas as formas de manifestação de discriminação étnica e racial, conforme estabelecido na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965. Para o Brasil, que vem fortalecendo as relações diplomáticas, a cooperação econômica e o intercâmbio cultural com aquele continente, essa iniciativa é mais um passo importante para a consolidação da nova agenda política. A crescente aproximação com os países da África se reflete internamente na crescente valorização do papel do negro na sociedade brasileira e na denúncia das diversas formas de racismo. O enfrentamento da desigualdade entre brancos e negros no país e a educação para as relações étnicas e raciais ganhou maior relevância com a Constituição de 1988. O reconhecimento da prática do racismo como crime é uma das expressões da decisão da sociedade brasileira de superar a herança persistente da escravidão. Recentemente, o sistema educacional recebeu a responsabilidade de promover a valorização da contribuição africana quando, por meio da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e com a aprovação da Lei 10.639 de 2003, tornou-se obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira no currículo da educação básica. Dá uma explicaçãozinha sobre esse assunto aí, porque eu tô vendo que você falou de mim, da minha leitura e não sei o quê, mas quem tá precisando de óculos é ele, né?
O que? Eu li errado? Não, Li mal? não. Li feio? Eu li feio, gente? Não, o que acontece aqui é o seguinte. Isso daqui foi escrito. Aqui ainda não tem data, mas aqui não tem data, mas o ministro do Estado da Educação do Brasil era o Fernando Haddad. Então, faz alguns governos que essa parceria e esse trabalho com a Unesco foram trabalhados. E aqui é comentado sobre o esforço do Brasil em reconhecer a importância do povo africano no Brasil, as suas influências e o estreitamento das relações, além da diminuição da desigualdade. Mas essas conjecturas são bastante fluidas e num governo diferente, a gente tem uma situação diferente, aonde o que está escrito aqui é só um texto, não representa Na prática, a realidade. né? Não representa a realidade. Desculpa se eu ri um pouquinho. Não foi deboche, mas foi deboche. Mas é verdade. Onde você parou para continuar? Da educação básica. Essa lei aqui. Na educação lei, né? básica, isso. Essa lei é um marco histórico para a educação e a sociedade brasileira, por criar, via currículo escolar, um espaço de diálogo e de aprendizagem visando estimular o conhecimento sobre a história e cultura da África e dos africanos, a história e cultura dos negros no Brasil e as contribuições na formação da sociedade brasileira nas suas diferentes áreas, social, econômica e política. Colabora nessa direção, para dar acesso aos negros e não negros às novas possibilidades educacionais pautadas nas diferenças socioculturais presentes na formação do país. Mais ainda, contribui para o processo de conhecimento, reconhecimento e valorização da diversidade étnica e racial brasileira. Continua. Ok. Nessa perspectiva, a Unesco e o Ministério da Educação acreditam que esta publicação estimulará o necessário avanço e aprofundamento de estudos, debates e pesquisas sobre a temática, bem como a elaboração de materiais pedagógicos que subsidiem a formação inicial e continuada de professores e o seu trabalho junto aos alunos. Objetivam, assim, com esta edição em português da História Geral da África, contribuir para uma efetiva educação das relações técnicas e raciais no Brasil, conforme orienta as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, aprovada em 2004 pelo Conselho Nacional de Educação. Legal. Boa leitura e sejam bem-vindos ao continente africano. Quem assina é Vicente de Forny, representante da Unesco no Brasil, e Fernando Haddad, ministro de Estado da Educação do Brasil. O interessante aqui, nesses últimos 2 parágrafos, inclusive no antepenúltimo, né, que você estava lendo, é que isso é uma lei, né? Precisou ser criada uma lei para se contar a história do Brasil a partir do continente africano. Porque a história do Brasil era contada antes, assim, não existiu escravidão, e é a vida do brasileiro pós-abolição da escravatura. Pelo menos na minha época, não sei vocês, na escola a gente estudava, houve a escravidão, os negros foram escravizados, né? E essa é a vida dos negros, e daí para frente, o que aconteceu? Começou o Brasil, outras pessoas chegaram, outros povos chegaram, contribuíram para o crescimento da nossa nação, e assim por diante. Ou seja, o negro nunca teve uma história pregressa, né, a escravatura, né? E através dessa lei foi tornado obrigatório o ensino escolar, né, para os alunos que, assim, existe vida antes da escravidão. A porcentagem de negros na escola ela é gigantesca, e essas pessoas, como eu, não se identificavam, não se viam.
Os meus filhos, quando estavam na escola, nessa fase de falar de ancestralidade, quando fala da sua ascendência, né? E fazer a sua árvore genealógica, por exemplo, eles se confrontaram com isso. Muitas crianças falavam, olha, então, o meu avô era italiano, meu bisavô holandês e assim por diante. E quando eles vieram fazer essa pergunta aqui em casa pra gente, eu falei para eles, olha, coloca aí na árvore que vocês são brasileiros. Existe uma ascendência, sim, africana, existe uma ascendência indígena, mas de qual povo a gente se originou? De qual parte do continente africano a gente veio? Os nossos ancestrais vieram? A gente não sabe. A gente não sabe porque isso foi apagado da história. E isso não é ensinado na escola. Então, a partir do momento que se tornou uma lei, a obrigatoriedade de ser ensinado dentro da escola, que existe sim essa parte da história que foi apagada, tudo fica muito mais confortável, né? A gente sabe que foi privado desse tipo de conhecimento, mas que ele está disponível hoje. Então, o objetivo da nossa live é essa, né, Du? É legal falar de árvore genealógica porque a minha curiosidade com tudo isso começou quando eu fui fazer também. E eu descobri que haviam dois problemas. Primeiro, que haviam negros. E segundo, que os negros se relacionaram com índios. E a história do negro foi apagada pelo governo brasileiro. Ele falou, apaga. Não, esquece isso, né? Esquece isso aí, porque... Não é uma parte muito bonita da história pra gente ficar contando, né? E outra, acabou a escravidão, esquece, apaga os registros, eu acho que é melhor, né? É só que os dos índios é pior, porque além de não ter registros, eles não apagaram só a história dos índios, eles apagaram os índios. Ou seja, não dá pra... Eu fui fazer a árvore genealógica, eu não tô achando, porque os índios da Bahia que se relacionaram com os negros que eram escravos na Bahia... E que eram também, os ascendentes da sua mãe, né? Eles foram apagados. Não é que não tem registro. nem fizeram o favor de anotar. Falaram assim, olha, bandeirantes, né? Os bandeirantes, a gente tem que agradecer aos bandeirantes. Fizeram estrada e passaram asfalto em cima dos índios. Foi bastante bonito. Tanto que parabéns. O nome das rodovias são o nome dos bandeirantes, né? Algumas ruas aí de São Paulo, por exemplo, quando a gente passa, a gente vê, né? O nome nomes indígenas e a gente fala, nossa, mas por que tem esse nome indígena? Na região da Avenida dos Bandeirantes, Índio Tibiriçá, só a maioria das ruas lá são ruas, né, com nomes indígenas, Ceci e tudo mais, e a gente não se atenta a isso, né? Eu fico chateado porque eu sei quem é o Borba Gato, mas não sei quem foi meu tataravô. Mas eu acho que foi o Borba Gato que matou meu tataravô. E eu não posso isso. Né? Olha que filho da puta. Gente, não vai ser uma live longa, né, Du? Porque claro a gente que precisa. Vai. Não, a gente tem que acabar esse conteúdo pra gente entrar no capítulo 1, que é o que interessa. A gente vai conversar a respeito desse assunto. Não tá, não. É só mais para saber se esse assunto... Essa foi uma teste, tanto que a gente nem mandou. Não vamos entrar na nota dos tradutores já? Não. Mas só tem 20 minutos, vamos fazer... a nota dos tradutores. Nós vamos conversar, né? A gente não vai ler, por quê? A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Não, porque já mata a cronologia, tá vendo? Quem entende de Enneagrama, o que é conviver com o número 5? Porque, é só mais uma página, gente, e a gente mata a nota do tradutor, que a nota do tradutor é importante. O que ele está falando aí? Começa então. Vamos lá. Nota dos tradutores. A Conferência de Durban ocorreu em 2001 em um contexto mundial diferente daquele que motivou as duas primeiras conferências organizadas pela ONU sobre o tema da discriminação racial e do racismo. Em 1978, ano do meu nascimento, em 1983, em Genebra, na Suíça, o alvo da condenação era o apartheid. A Conferência de Durban, em 2001, tratou de um amplo leque de temas, entre os quais vale destacar a avaliação dos avanços na luta contra o racismo, na luta contra a discriminação racial e as formas correlatas de discriminação,
a avaliação dos obstáculos que impedem esse avanço em seus diversos contextos, bem como a sugestão de medidas de combate às expressões de racismo e intolerâncias. Após Durban, no caso brasileiro, um dos aspectos para o equacionamento da questão social na agenda do governo federal é a implementação de políticas públicas para a eliminação das desvantagens raciais, de que o grupo afrodescendente padece e, ao mesmo tempo, a possibilidade de cumprir parte importante das recomendações da Conferência para os Estados Nacionais e organismos internacionais. Para aí um pouquinho. No que se refere à educação, o diagnóstico realizado em novembro de 2007, a partir de uma parceria entre a Unesco do Brasil e a Secretaria da Educação, continuada Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, constatou que existia um amplo consenso entre os diferentes participantes, que concordavam no tocante à Lei 10.639 de 2003, em relação ao seu baixo grau de institucionalização e sua desigual aplicação no território nacional. Entre os fatores assinalados para a explicação da pouca institucionalização da lei, estava a falta de materiais de referência e didáticos voltados à história da África. Por outra parte, no que diz respeito aos manuais e estudos disponíveis sobre a história da África, havia um certo consenso em afirmar que durante muito tempo e ainda hoje, a maior parte deles apresenta uma imagem racializada e eurocêntrica do continente africano, desfigurando e desumanizando especialmente sua história, uma história quase inexistente para muitos até a chegada dos europeus, e do colonialismo do século XIX. Rompendo com essa visão, a História Geral da África, publicada pela Unesco, é uma obra coletiva cujo objetivo é melhor compreensão das sociedades e culturas africanas e demonstrar a importância das contribuições da África para a história do mundo. Ela nasceu da demanda feita à Unesco pelas novas nações africanas recém-independentes, que viam a importância de contar com uma história da África que oferecesse uma visão abrangente e completa do continente, para além das leituras e compreensões convencionais. Em 1964, a Unesco assumiu o compromisso da preparação e publicação da História Geral da África. Uma das suas características mais relevantes é que ela permite compreender a evolução histórica dos povos africanos em uma relação com os outros povos. Contudo, até os dias de hoje, o uso da História Geral da África tem se limitado sobretudo a um grupo restrito de historiadores e especialistas e tem sido menos usada pelos professores e estudantes. No caso brasileiro, um dos motivos dessa limitação era a ausência de uma tradução do conjunto dos volumes que compõem a obra em língua portuguesa. A Universidade Federal de São Carlos, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB-UFSCar, e seus parceiros, ao concluir o trabalho de tradução e atualização ortográfica do conjunto dos volumes, agradece o apoio da Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, SECAD, do Ministério da Educação, o MEC, e da Unesco, por terem propiciado as condições para que um conjunto cada vez maior de brasileiros possa conhecer e ter orgulho de compartilhar com outros povos do continente americano o legado do continente africano para a nossa formação social e cultural. Muito bem. Conclusão desta parte. Teve bastante gente trabalhando. Desde 2000 e tantos, desde 2001, na verdade, desde 78, quando as discussões começam, né? Essa obra vai resultar dessas discussões muito na ONU e
pouquíssimo divulgado na mídia, aposto que pouca gente sabe. Eu não sabia que no ano que eu nasci teve uma reunião da ONU falando sobre as questões do apartheid. Como assim você não sabia? Porque quando eu leio o jornal eu quero saber do próximo BBB. É isso que me interessa. Então, essa informação é importante para a gente saber que essa luta é uma luta de bastidor, é uma luta que está acontecendo há muito tempo, é um debate que... existe um documentário que fala a Revolução Não Televisionada, fala sobre os movimentos negros nos Estados Unidos. Esse movimento, essa conquista, é uma revolução não televisionada, que pouca gente sabe, ela está nos bastidores e está para acesso a poucos. Se você quer saber se esse acesso é a poucos ou é para poucos, eu sugiro que você procure, por exemplo, um artigo científico ou um artigo da Unesco publicado na internet agora. É muito mais difícil achar esse tipo de informação do que achar quem foi eliminado no limite. Quem foi o artista que saiu com quem, sei lá o quê, quem traiu o marido ou a esposa. Porque essa informação realmente é uma luta muito direcionada. E no cotidiano as pessoas não querem saber sobre isso. Exceto quem vem de raízes que passaram por essas questões. Nos interessa, então. Alguns poucos se interessam. Como nem todo mundo tem acesso, é por isso que a gente está lendo aqui. E essa questão de querer ou não saber, né? Aquilo que a gente é exposto, a gente acaba querendo saber. Você usou uns exemplos bem esdrúxulos, como, por exemplo, saber a final do BBB. Por que as pessoas estavam tão preocupadas e queriam saber aquilo? Porque elas estavam sendo expostas massivamente àquela informação. Uma informação que não tem relevância. Então, se essa informação, esse tipo de informação a respeito da história nossa, pregressa, a história da abolição da escravatura, que esse mês de maio, né, se falou tanto e que a gente não comemora, porque não tem nada para comemorar. Na verdade, esse 13 de maio é né? A gente pode até falar sobre isso numa outra ocasião. Mas enquanto a gente não tiver informação a respeito do que é a vida pregressa do negro aqui no Brasil, nunca as pessoas vão se interessar por isso. Qual que é o tema? Está sendo perguntado aqui para você. Que tema? Tema, é verdade, tem tema. Nós estamos lendo a História Geral da África. Nós queremos ler os 8 livros, pelo menos. Estamos no livro 1 e a gente começou pegando todo o preâmbulo, como foi a criação, como é que foi trabalhado esse livro, e isso vão virar lives semanais, ou seja, toda semana a gente vai parar para ler essa obra. Por quê? Porque nós já leríamos. Mas existe uma coisa que nós, como professores, sabemos, percebemos e descobrimos. Se a gente não dá a nossa referência, o aluno, a pessoa que está acompanhando, às vezes ela não vai ter isso em casa, às vezes não vai ter entre o grupo de amigos, não vai ter entre o grupo do trabalho. Então a gente quer criar uma referência a mais, pela nossa experiência como professores. E como pessoas que somos, que gostamos de ler, compartilhar a nossa leitura. Ou seja, a gente consegue discutir com mais pessoas quando boas pessoas, quando pessoas interessadas interagem com o conteúdo. E não é conosco, é com o conteúdo. É conosco também, gente, porque é assim... Vaidade, nós somos vaidosos. Eu quero não, todo aluno, ele vai se identificar com a informação, ele vai amar aquela matéria, se o professor conseguir passar isso de uma forma digerível. É que nesse caso a gente não está nem dando aula, a gente só está lendo mesmo. Exatamente, mas ler só é muito chato. Não, mas a gente gosta de ler, mas a gente gosta de explicar também. Aluno gosta de explicação. Então, você falar a respeito do que você leu e você dar as referências lidas é muito mais interessante. Mentira, não é que aluno gosta da explicação. A gente gosta de explicar, é diferente. A gente vem da cultura de professores. A gente gosta de ficar explicando. Olha, você entendeu isso aqui? Ó, você pegou esse link. Gosta de ficar ouvindo uma leitura só, sem... Entendeu? Tem que ter emoção. Tem que ter o conteúdo, mas tem que ter a pegada da emoção, de falar a respeito do assunto. Eu vou dar emoção para vocês sobre a cronologia que é usada. Se depender desse número 5 aqui, eu tô lascada, porque ele quer ler o negócio ipsis literis. Como é que é? Parágrafo 1, verso 1.
Mas eu não vou ler as figuras e o índice. Essa parte eu não vou ler. A parte mais legal. Mas eu quero, por mim a gente matava hoje. Não vamos matar hoje. Hoje foi uma experiência para chamar vocês. Não, deixa eu ler a cronologia, porque eu Não. já mato esse assunto. Porque Não. depois, quando a gente começar, a semana que vem, a Não. gente já começa pelo prefácio. E o prefácio é muito bom. Não. É só a cronologia. Meia página. Tá, eu leio então. Eu leio. Não, deixa que eu leio. Desculpa aí, alunos. Na apresentação das datas da pré-história, convencionou-se adotar 2 tipos de notação, com base nos seguintes critérios. Tomando como ponto de partida a época atual, isso é, datas. Tendo como referência o ano de 1950. Nesse caso, as datas são todas negativas em relação a mais 1950. Usando como referencial o início da era cristã, nesse caso, as datas são simplesmente precedidas do sinal menos ou mais. Ai, viu, seu meu irmão falando que quer que lê o prefácio sim. No que diz respeito aos séculos, as menções antes de Cristo e depois de Cristo são substituídas por antes da era cristã e da era cristã. Exemplo, 2300... BP, ou seja, before present. Ou seja, era cristã. Não. Before present. Não. Before present. Da data atual. Do ponto de partida 1950. BP. 2900? Então, primeiro, 2300 BP, ou before present, significa menos 350. Ok, dá para entender, né? Agora, 2900 AC, quer dizer, antes de Cristo. Antes de Cristo, é igual a menos 2900. 1800 DC, ou seja, depois da era cristã, mais 1800. Que história doida, né? Tudo é contado a partir do nascimento de Cristo. Antes de Cristo ou depois de Cristo. Aliás, isso daí, para quem está acompanhando as lives com a Roda, já deve ter percebido que há uma divergência nisso, isso daí nas lives sobre o Egito. Porque o nosso calendário é cristão. Mas o calendário de lá é o calendário muçulmano. E o calendário muçulmano considera um outro ponto de partida, ou seja, um outro Messias. E... Cadê a lousa? Toma vergonha na sua cara. A Adriana aqui comentando também. E a gente vai tentar falar com o Avi. O Avi é judeu, ele está em Israel, ele está lá na Palestina. O ponto de partida dos judeus é outro, porque o Messias é outro também. Então, eles estão em outro ano do ponto de vista religioso. A gente está usando a era cristã. Mas aí tem a era muçulmana e tem a era judaica. São e engraçado que no Oriente também é outra medição. Eu lembro que na China, quando a gente foi lá, estava comemorando o Ano Novo Chinês em fevereiro, e é um ano assim, totalmente diferente do que a gente calcula, do que a gente imagina. Peraí. Tem um palhaço que tá tirando barato aqui. Eu vou pedir... Faz um favor pra mim. Give it. Faz um favor pra mim. Você pode me dizer que data é essa aqui, ó, em números romanos? Por favor, essa é a lição de casa. Me fala em números romanos. O cara, ó, a pessoa pega um baralho. A pessoa pega um baralho. Ele pega um baralho pra ler. E o baralho é um baralho de... Fala logo, Como que é o nome daquele baralho que a gente tava vendo? Não é de astrologia, é de tarô. O tarô usa números romanos e tu tem que arrumar na ordem. Nanande. Depois vocês mandam um oi pro Luiz Campos Júnior. Luiz Campos Júnior, fala em números romanos pra mim quanto é 8. Viu o que a escola pública faz com a gente? Ferrou. Sabe, né? Complicado. Ou a gente não era mau aluno mesmo? Não sei ler em romano. Ninguém sabe, nem os romanos. Então é isso. Bom, a gente conseguiu matar até hoje, até as deusas. É esse baralho mesmo. A gente conseguiu ler hoje até chegar no prefácio. Então a próxima leitura nossa, a gente já começa do prefácio. Se eu deixasse a leitura, tá, gente?
Vai ser leitura. Vai ser leitura porque as pessoas têm que saber da obra, né? E depois a gente vai discutindo. As pessoas podem saber da obra. Não me exponha. Tá com vergonha. Gente, foi uma delícia, né? A gente vai fazer toda semana. Sobre o que nós falamos? Nós Para quem falamos chegou agora? História Geral da África, volume 1. É o primeiro livro. A gente está começando do início da obra mesmo, identificando quais foram os critérios para a elaboração da obra, porque nós queremos ver, nós queremos conhecer, e a gente vai dividir com vocês a História Geral da África. Para que vocês não tenham que nos acompanhar, ou seja, vocês podem ler antes e discutir conosco depois, a gente vai ter debate. Os alunos deles são aplicados, eles leem a matéria antes da aula. Os meus alunos, eu passava a lição e falava assim, é para ler porque é só para discussão aqui, eu não vou passar o conteúdo. Viu, Dri? Viu, Dri? A gente vai passar o link para que vocês leiam online, pode ler online, se quiser, ou pode baixar em PDF da Unesco. A gente vai passar direto da Unesco, tem sites para disponibilizando, de leitura livre, tá aí para o mundo conhecer e ninguém divulga. Né? A gente vai divulgar. Seremos divulga. Nós os divulgadores Zumbi dos Palmares da Missão. Mais ou menos isso, mas o que eles não fazem a gente faz. Chega, né? Por hoje. Podemos ir? Eu acho uma merda. A gente deveria ir pelo menos até o final do... Dri, 5. Total. Não é. A gente pegou Total material. literal. Ó, a gente pegou material. Eu tava interessado... Olha lá, ó. Quero o resumo. Quer Aposto que 10 alunos da sala, entre 10, querem um resumo. E a gente vai mandar o resumo, sim. A gente vai ler um negócio, mas bem resumidinho, para ter interação. Enquanto vocês vão perguntando, a gente vai falando. Não, mas a gente... Live sem interação não tem graça. Não, é live. Concordam comigo, amigos? E se o pessoal tiver outra percepção da leitura? A gente vai saber. Hoje a gente Então... vai ter um filtro aqui, já vai saber. Mas o filtro é o Luiz Campos Júnior e a Adriana. Por isso mesmo. O Luiz Campos Júnior não sabe número romano e a Adriana quer o resumo. E todo mundo quer aprender. Engraçadinho, Não, né? beleza. Então, ó, começamos e a gente não vai parar, hein? Beijo, gente. Até a semana que vem. Na próxima live minha não vai ser desse assunto, tá? É uma vez por semana que a gente vai falar sobre isso. A minha, se vocês quiserem acompanhar, eu tô lá no De Carvalho e Braga. Aí a gente está falando de psicanálise. Estamos fazendo as entrevistas com a Roda Said, que é egípcia, e por isso também norte da África. E ela está falando muita coisa do norte da África. A gente está falando sobre Império Kush, Império Africano, as relações, como isso se deu com o Oriente também. Aí eu trouxe ele para minha live, só que ele quer fazer na minha página, que é totalmente interativa, o molde dele. A semana que vem a gente vai mudar um pouquinho. Beijo para vocês. Até. Tchau. Te explicou? Não, é aqui no